É fácil separar o joio do trigo? Devemos separar o joio do trigo? Podemos separar o joio do trigo? Hoje nós chegamos na leitura de Mateus 13, aqui na sequência da nossa Bíblia 365, que tem um trecho por dia, né? E eu me proponho aqui a comentar com você cada dia um dos trechos selecionados pela Bíblia. Tem um texto sempre do Antigo Testamento, do Novo, de Mateus e de Provérbios. E nós lemos aqui Mateus 13 hoje, essa parábola do reino dos céus, que é como um agricultor. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Jesus vai contar aqui essa história sobre o joio e o trigo, que é bem conhecida. E a história diz que esse agricultor semeou as sementes no campo dele e para que crescessem, né? E ele tinha servos. Quando esses servos dormiam, enquanto eles dormiam, veio um inimigo e semeou também no campo, mas não semeou boas sementes, semeou o joio, sementes ruins. E as sementes ficaram lá. Daí o tempo foi passando, chuva, sol, as sementes começaram a crescer. Quando estavam grandes, os servos perceberam, falaram: Senhor, o Senhor semeou boas sementes. Quem é que veio e semeou essas sementes ruins aqui, esse joio que está crescendo junto com o trigo? O Senhor disse: foi um inimigo. Esse inimigo semeou. E os servos então perguntam: nós podemos separar, tirar todo o joio? O Senhor fala: não, não tire. Porque é possível que nessa tentativa de tirar o joio, vocês se confundam e acabem tirando alguma semente boa, alguma planta preciosa, e isso não pode acontecer. Então, para não ter esse risco, deixe crescer tudo junto. Depois eu vou chamar os colhedores, os ceifadores. Os colhedores virão, eles tirarão, separarão o joio, vão amarrar o joio, vão tacar fogo nesse joio, aí vão acabar com tudo. Enquanto ao trigo, eles vão pegar todo o trigo que foi plantado por mim, e que vocês cuidam, né? E vão colocar nos meus celeiros. Depois que Jesus se separa dos discípulos, ele explica essa parábola. Essa parábola é muito conhecida, mas nem todo mundo presta atenção na explicação de Jesus. Porque onde é que tem esse joio e esse trigo? O que é o joio? O que é o trigo? E Jesus explica tudo isso. Ele diz que o agricultor é ele. O agricultor é o filho do homem. E nesse ato de plantar sementes boas, ele revela que as sementes são as pessoas dele, as pessoas que pertencem ao reino dele. Se você é de Jesus, você é chamado aqui nessa parábola, né, por essa comparação, de uma boa semente. Se você é uma boa semente, você produz uma árvore com frutos. Você produz, né, no caso, um trigo, uma planta com frutos, com bons frutos. Mas diz também que o inimigo que plantou a semente ruim é o diabo. E esse diabo planta pessoas más. Planta no meio dos bons, maus. Pessoas más. E essas pessoas más não têm os bons frutos desejados. Embora nós possamos ver isso, nós temos o risco, corremos o risco de nos enganar quando tentamos julgar. Esse texto aqui, que fala de joio e do trigo, não me incentiva a julgar pessoas, não te incentiva a julgar pessoas. Pelo contrário, ele nos diz que nós seremos falhos ao julgar pessoas. Por isso, nós temos que tomar cuidado e não cortar as pessoas. Você pode sim ver um erro em mim, me julgar e falar: você está errado. E me chamar atenção, e me ajudar a produzir bons frutos, e me ajudar a abandonar a vida de erro. Sim, você pode identificar através da palavra de Deus qual é a conduta de um filho de Deus e qual conduta não condiz com um filho de Deus. Você pode dizer: essa pessoa está praticando coisas boas e essa pessoa não está praticando coisas boas. Você pode avaliar tudo, né? Avaliar os líderes que segue, avaliar as pessoas que te ensinam e aprender só coisas boas, né? Você pode avaliar. Mas quando essa avaliação é para cortar, essa avaliação visa separar, cuidado. Cuidado para você abandonar pessoas. Nós não temos o direito de abandonar pessoas. Nós não temos o direito de falar: esse aqui é perdido, esse aqui é filho do diabo, não tenho nada com ele, vou parar de investir nele, vou parar de visitá-lo, vou parar de ensiná-lo, vou parar de caminhar com ele, vou parar. Você não pode fazer isso porque você julgou que aquela pessoa é do diabo.
Você pode sim não caminhar com a pessoa para não ser influenciado por ela. Tem um amigo que te faz mal? Ok. Se ele está te fazendo mal, nem que seja por esse momento, enquanto ele não aprendeu isso, enquanto ele não se transformar, enquanto você não tiver força suficiente para vencer aquela tentação, tudo bem se afastar. Mas você não pode cortar pessoas. É essa atenção que Jesus chama aqui dos discípulos. Se você for pensar na conversa com os discípulos, ele fala, cuidado, não separe. Não separe, porque os dois estão aí sim, os dois estão no mundo. Jesus diz que o campo não é a igreja, o campo é o mundo. E no mundo tem pessoas boas e pessoas más. Cuidado para desistir de pessoas e classificá-las como filhas do diabo. Não faça isso. Não faça isso porque você pode se enganar. Não, fique tranquilo, não tem problema. Se essas pessoas más ficarem ao lado e ficarem caminhando, fiquem tranquilos. Olha meu cafezinho para fazer inveja para você. Fiquem tranquilos, porque os anjos colhedores farão essa separação. E se você falar, não, mas aquela pessoa que está plantando coisas más tem que receber coisa má, isso não é trabalho seu. Isso não é problema seu. Os anjos vão resolver isso. Os anjos vão pegar o joio, separar e lançá-los no fogo. É o que diz a história, né? Desde a primeira vez que Jesus conta. E depois, quando ele explica, ele fala que os ceifadores são os anjos. E também essa história diz que para mim, para você, nós que percebemos a ação de Deus em nossa vida, embora tenhamos falhas, embora de vez em quando alguém pode nos classificar até como joio, porque eu e você erramos. E quando erramos, erramos contra pessoas, e as pessoas que veem os nossos erros, veem o pior de nós, vão falar, esse cara não é filho de Deus não, não é? E embora tenhamos erros e sejamos falhos, eu e você que fomos chamados por Deus, plantados por Deus, escolhidos por Deus, guardados por Deus, cuidados por Deus, temos a promessa aqui de que estaremos no celeiro de Deus, de que Ele, além de cuidar de nós, Ele tem para nós o final que Ele escolheu, o final bom. Então, olhe para essa parábola e ao invés de tentar criticar os outros, avalie a sua vida, avalie os seus frutos. Porque você não tem permissão do chefe aqui para separar, para criticar, para classificar. Mas ele sempre nos dá não apenas a permissão, mas o incentivo de nos avaliarmos, de nos analisarmos, de refletirmos. E com essa reflexão, nos transformarmos, né? Ficarmos cada vez mais parecidos com ele, produzirmos cada vez frutos melhores e abandonarmos a vida de maldade que tem a ver com o inimigo, com o diabo, que tem a ver com aqueles que não pertencem a Deus. Que Deus te abençoe e que você produza coisas boas. Até amanhã, se Deus quiser.